Eu vou falar hoje aqui de manhã com os irmãos sobre namoro. É um assunto que eu não tenho abordado muito ultimamente, né? Eu vou falar sobre namoro. O que a Bíblia diz sobre namoro? O que ela fala a respeito desse assunto, né? Que alguns têm interesse em saber, outros nem tanto, outros preferem até permanecer na ignorância. Irmãos, por incrível que pareça, o coração do homem ama a ignorância, porque a ignorância não traz o peso da responsabilidade. Quanto mais você sabe, mais responsável você se torna por ter sabido aquilo. Então, por isso que alguns preferem nem tocar no assunto. Uma vez, alguém me procurou e me disse isso. Ele falou: eu não sei se é bom ou ruim eu aprender as coisas, porque quando eu aprendo, eu sou constrangido a obedecer aquilo, e é tão difícil obedecer depois que você aprende, né? Então, alguns preferem nem saber do assunto e preferem continuar conduzindo suas vidas como melhor entendem. Só que, irmãos, a ignorância nunca é uma bênção. Nunca é uma bênção você ignorar alguma coisa. Nunca é bom ignorar alguma coisa. Por isso nós precisamos mesmo nos voltar para a palavra do Senhor e ouvi-la e ver o que ela tem a nos dizer, não é? Então, o que a Bíblia diz sobre namoro? A palavra namoro, ela não aparece na Bíblia. Você tem hoje Bíblias no computador, não é? E isso é uma bênção para a juventude, né? Porque você vai lá, clica uma palavra e ela em alguns segundos vasculha a Bíblia toda e te dá os versículos que contém aquela palavra, né? É uma bênção, né, essa ferramenta, né? Mas ela pode ser nociva, porque você pode digitar alguma palavra lá, obviamente não vai aparecer nada, não existe essa palavra na Bíblia, e então parece que você é livre para legislar sobre aquilo, porque a Bíblia nada diz sobre esse assunto. Podemos afirmar que a Bíblia silencia sobre o assunto, pelo fato da palavra não aparecer na Bíblia? Será que ela silencia? Será que ela não tem nada a dizer sobre o assunto? Será? A palavra não aparece na Bíblia. A Bíblia fala de casamento, ela não fala de namoro. Nós não vemos na Bíblia algum exemplo favorável à prática que se tem de namoro nos nossos dias, né? E algumas outras até que nem podem ser chamadas de namoro, né? Então tudo isso envolve o nosso relacionamento, né? Como lidar com esses assuntos sobre os quais a Bíblia parece nada dizer. Como nós lidamos com os assuntos? Como nós lidamos com as questões do século 21? Aborto, célula-tronco e tantos outros assuntos, né, que estão em moda nos nossos dias e que nós ouvimos falar o tempo todo, e a gente parece que a Bíblia não fala nada sobre aquilo, né? Parece que a Bíblia não fala. Tudo isso envolve o nosso relacionamento com a Escritura. Como nós nos relacionamos com a Bíblia? O que é a Bíblia para nós, não é? Ela é a autoridade final na conduta de nossas vidas? A Bíblia é a autoridade final na conduta da sua vida? De fato, ela dirige os nossos passos. Pastor Silas acabou de dizer aqui o que significa lâmpada, né? Ela vai iluminando aos poucos o nosso caminho, não tudo de uma vez. Ela é de fato a autoridade final de Deus na sua vida? Ela é eterna de fato ou ela precisa de contextualização? O quanto da Bíblia pode ser contextualizado? Contextualização é uma palavra em moda, não é? Também nos nossos dias. Nós precisamos nos contextualizar. Nós precisamos atualizar as coisas, não é? Pastor John MacArthur conta que um dia ele foi chamado para um debate sobre homossexualismo, e ele aceitou o convite, e ele foi. E quando ele tocou nas Escrituras, quando ele quis usar as Escrituras como base para a sua argumentação, a pessoa disse: a Bíblia é um livro ultrapassado, ela não está preparada para tratar os assuntos do século 21, e portanto ela não serve como argumentação. Então até que ponto ela é autoridade para nós
ou não, não é? Ela é eterna ou precisa de contextualização? Se for necessário fazer contextualização, qual parâmetro deve ser seguido? Que tipo de contextualização a Bíblia permite? É uma pergunta que nós temos que fazer. Sabe o que é interessante? Que às vezes quando a Bíblia coloca um obstáculo para nós difícil, quando nós temos que praticar algo que a Bíblia ensina, que não é tão fácil, a gente pensa logo, não, mas isso precisa ser contextualizado. Isso não é bem assim. Cuidado com a contextualização. A contextualização, ela não é ruim, mas ela pode ser usada muitas vezes para beneficiar os meus sentimentos pessoais, os meus desejos pessoais, em nome da contextualização. Então tem coisas que não tem contextualização, tem obediência. Não precisa de contextualização. Há um parâmetro, há limites na contextualização. Ela tem que ser limitada, porque por causa dela eu posso incorrer em alguns erros, em nome da contextualização. Via de regra, quando o que a Bíblia pede me é demasiadamente difícil, eu já penso, será que não dá para contextualizar? Será que não dá para negociar esse ponto? E aí o que acontece? Erra o alvo. Nós começamos a errar o alvo. Os fariseus faziam isso. Quando a coisa ficava difícil, eles criavam uma lei paralela. Por isso é que Jesus disse: vós fariseus, por causa da vossa tradição, não obedecem à lei de Deus. Quando ficava difícil, eles criavam uma lei. E aí eles faziam a lei e obedeciam aquela lei à risca criada por eles mesmos, e assim mantinham suas consciências tranquilas de que eram obedientes à lei. Mas Jesus disse para eles: vós sois hipócritas, porque negligenciais a lei do Senhor em nome da vossa tradição. Era uma espécie de contextualização, de aplicação das Escrituras para satisfazer a consciência. Aí acontece de errar o alvo. Nós aprendemos na escola bíblica dominical, quando nós éramos crianças lá, os nossos professores nos ensinaram que o pecado é errar o alvo, que uma das definições de pecado é quando você atira e não acerta o alvo. É interessante, aí você atira, você acerta o tiro fora do alvo, o tiro erra, e aí você sabe que você errou o alvo. Mas se nós não tomarmos cuidado com a contextualização, sabe o que ela faz? Ela apaga o alvo. E ela começa então a circular o alvo aonde eu acertei o tiro. Legal isso, né? Quem olha fala, mas esse camarada acertou o alvo em cheio. Ele cumpre, arrisca aquilo que ele fala. Olha que interessante, ele acertou o alvo, mas no fundo você sabe que você não acertou o alvo. Você só ajeitou as coisas. Você circulou o alvo em torno do seu tiro. O tiro não foi no alvo. É isso que a contextualização pode fazer. Nós precisamos tomar cuidado com ela. A Bíblia é eterna ou não é? Ela é a palavra de Deus ou não é? Então nós precisamos atualizar, porque hoje nós temos outros hábitos, nós estamos numa outra cultura, nós estamos em outra época. Porém o Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso relacionamento com a Escritura, não é? Precisamos ter cuidado com relação a isso. Um dos pilares da reforma é só a Escritura. Esse é um dos pilares da reforma. E o que significa isso, só a Escritura? Será que isso significa que ela é a palavra final de fé e prática? A Confissão de Westminster definiu assim: a Bíblia é a palavra final, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ou será que esse ponto da reforma é uma questão somente para debates teológicos e doutrinários apenas? Será que isso é uma questão só para a gente debater? Para discutir as Escrituras, discutir os manuscritos, discutir a inspiração das Escrituras? Nós gostamos de debates teológicos, eu também gosto. Quando eu comecei a aprender essas coisas, quando eu comecei a aprender sobre as doutrinas da graça, sobre os pilares da reforma, aquilo tomou conta do meu coração, que eu não sabia falar de outra coisa. Nós temos um pedaço de terra lá, né? O meu pai dizia que
o pedaço de terra era tão grande que quando o boi deitava, o rabo dele ficava lá de fora, invadia o terreno do vizinho. Nós temos uma terra lá no sul de Minas, nós costumávamos ir para lá muito, né? E meus irmãos, e ficávamos ali nos divertindo. Eu sou de uma família, eu tenho 12 irmãos, eu sou o 8º filho de 13, né? 9 homens e 4 moças, né? Todos corintianos, metade da Gaviões da Fiel está lá na minha casa, né? E nós íamos para lá, imagina essa família, e graças a Deus nós nos damos muito bem mesmo, né? Temos muita amizade, gostamos de estar juntos, e conversávamos. Mas aí quando eu comecei a aprender as coisas a respeito da doutrina, das doutrinas da graça, eu não queria falar de outra coisa, mas meu irmão falou: não dá para vir aqui com você não, você só quer ficar falando de Bíblia, é doutrina da eleição, é depravação total do homem, é soberania de Deus na salvação, e você não fala de outra coisa, porque aquilo tomava conta do meu coração. Nós gostamos dessas coisas. Quando nós começamos a entender, então, a compreender a profundidade disso, e o que me chamou a atenção nas doutrinas da graça, foi justamente a praticidade delas. Elas não ficavam, pelo menos no meu coração, somente no aspecto de debates teológicos e doutrinários. Eu via elas sendo aplicadas, eu começava a me lembrar como eu havia sido salvo, como o Senhor havia transformado a minha vida, aquilo se tornava vivo para mim. E eu agradecia ao Senhor, aquilo me constrangia, e por isso eu não sabia falar de outra coisa. Mas para muitos, essa questão de que a Bíblia é a única nossa regra de fé e prática, é só para os debates teológicos, é só para questões doutrinárias. Ele não consegue ver isso no dia a dia de suas vidas. E aí a gente começa a pensar em contextualização, o que a Bíblia é de fato, ela é verdade, ela se aplica nessa área da minha vida ou não, aqui ela silencia ou não. Aí nós queremos fazer contextualização. Semana passada, a minha filha aprendeu uma lição na escola bíblica com a professora dela, e quando chegou em casa, nós fomos recapitular. A minha esposa começou a recapitular com ela a lição, e aí a minha esposa começou a falar para ela assim: filha, então, a história hoje foi sobre aqueles 2 filhos, né? Que o pai deles chamou eles para trabalhar com eles lá na horta, não é? Contextualizando, né? Foi lá trabalhar na horta dele. Filho, vem comigo trabalhar na minha horta. Aí minha filha olhou para minha esposa assim e falou: não, mãe, era uva, tinha uva lá. Ela não aceitou a contextualização. Não era horta, mãe, era uva. O pai chamou os filhos para trabalhar na vinha, porque ela ouviu a professora, contou na linguagem dela, mas o que o texto diz. Então nós precisamos saber como nós nos relacionamos com a Escritura. Um exemplo, uma mãe que vê o filho fazendo aquela manha. Lá no sul de Minas Gerais a gente fala birra, ou menino birrento. Uma mãe que vê o filho fazendo isso, ela precisa saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Ela precisa saber que a Bíblia diz que isso é o resultado do pecado. Isso não é o resultado só do temperamento dele, isso não é só o resultado da personalidade dele, isso não é genético. O teu irmão mais velho era assim também, a tua avó contava que o teu pai era assim também. Isso é uma questão de pecado. A criança entregue a si mesma, o que acontece? É a alegria da mãe, é isso que diz Provérbios. A criança entregue a si mesma é a vergonha da mãe, envergonhará sua mãe. É uma questão de pecado, e a mãe, ela precisa entender que a Bíblia trata daqueles assuntos. A Bíblia diz que a criança tem o pecado no seu coração, ela é a palavra de Deus. A mãe tem que enxergar e olhar mais do que um temperamento, mais do que uma personalidade. Ela tem que ver o seu filho como um ser espiritual. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é a regra de fé e prática. Meu filho, isso que você está fazendo é o resultado do pecado, então você precisa ser disciplinado agora. Vamos para o teu quarto, e você vai ser disciplinado por essa tua manha, por essa tua birra. Isso é pastorear o coração da criança, como diz o pastor Ted Tripp. Invadir o coração dela com princípios da palavra de Deus. Não é só uma questão de controlá-la. Muitos pais compram os filhos, e aí eles não têm filhos educados na disciplina e admoestação do Senhor. Eles têm filhos adestrados. É através da promessa, da troca. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia é regra de fé e prática de fato, então ela tem que estar no nosso dia a dia.
ela tem que fazer parte da nossa vida. Esse é um desafio que nós pastores temos, em tirar as escrituras do campo doutrinário e teológico e trazer para a vida das pessoas. Parece que nós temos um assunto para ser tratado com as ovelhas e outro entre nós pastores, mas nós somos ovelhas também. Todos nós temos problema com a carne, nós vimos ontem à noite. É um desafio para nós em trabalhar estas coisas. Eu tenho pregado lá na igreja no Evangelho de Mateus, e nós alcançamos alguns domingos as bem-aventuranças, e nós temos visto uma bem-aventurança por domingo, e a de domingo passado foi: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E na discorrência desse tema nós falamos da depravação total do homem, nós falamos da doutrina da eleição, nós falamos da graça salvadora do Senhor, nós falamos do plano de Deus de reverter o pecado, porque o pecado separou o homem de Deus, e agora o Senhor Jesus vem afirmando que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então o Senhor Jesus está dando uma notícia de que o problema do pecado foi revertido. E agora, aqueles que não mais podiam ver a Deus, aqueles que não tinham nenhum relacionamento com Deus, agora Deus limpa-lhes o coração através da obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, e eles podem ver a Deus. Nosso desafio, tornar a Bíblia de fato viva e presente na vida do nosso povo, né? Não é uma questão para debates doutrinários apenas, se aplica na vida diária do crente, né? A palavra do Senhor, ela se aplica. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, texto que o pastor Silas acabou de citar, para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Toda a Escritura é divinamente inspirada, veio diretamente do coração de Deus, do sopro de Deus, da essência dele, e é útil, e a palavra útil significa que tem valor, ela é preciosa, ela pode servir em qualquer momento da minha vida, em qualquer área da minha vida, ela não silencia, ela é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Olha que interessante, a Bíblia, ela pega um homem que não tem nenhum relacionamento com Deus, que anda fora dos caminhos do Senhor, e ela o traz para o caminho do Senhor através do ensino. Ela põe ele naquele caminho, aquele caminho que ele não estava, agora ele está porque ele aprendeu, ele foi ensinado pelas Escrituras, pelo poder das Escrituras, pela autoridade das Escrituras, pela eficiência e eficácia da palavra do Senhor, que penetra o coração e divide juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, através do ensino, ele é colocado no caminho. Mas só que nós temos um problema, nós temos a tendência em nos desviarmos. Riley, ele disse que o trabalho dos pastores é difícil porque nós lidamos com ovelhas, e a tendência das ovelhas não é se manter no caminho. Ovelhas têm tendência a se desviar, e por isso que nós precisamos de pastores. Porque se eu tivesse condição de me manter no caminho sozinho, eu não precisaria de pastor, mas eu preciso ser pastoreado porque a minha tendência é se desviar. Meu pai, quando ele criança, o pai dele tinha ovelhas, carneiros, e ele me contou uma vez que era um problema, porque ovelha é um animal interessante. Tinha que ficar cuidando, porque se elas chegassem na beira de um barranco, e se uma escorregasse e caísse, as outras todas iam atrás, porque pensam que a outra pulou. Ovelha é interessante, ela não tem senso de cuidado, ela não tem senso do perigo, e este é o animal que a Bíblia escolheu, que Deus escolheu para nos comparar. Nós somos ovelhas, a nossa tendência é se desviar. Eu tive um professor no seminário, que era um escocês, e ele uma vez... vive no Brasil há muito tempo, né? Mas uma vez ele voltou para a Escócia, então fez uma viagem no interior da Escócia com outro pastor, e aí eles na autoestrada encontraram lá umas ovelhas que estavam deitadas no meio da estrada, e eles se levantaram, e eles buzinaram, aceleraram o carro, e as ovelhas ficaram ali, nem se mexiam. Eles desceram do carro, foram lá, empurravam, davam uns chutinhos assim nas ovelhas, e elas ali. Não é possível, como é que nós vamos passar? Elas não saem. Atrás de uma colina surgiu um homem que falou.
E aquelas ovelhas se levantaram dali e foram atrás daquele homem. Era o pastor delas. Elas ouviram a sua voz e o seguiram. A ovelha não tem senso do perigo, por isso que ela precisa de pastor. Então, o que a Bíblia faz, o que a Escritura faz? Ela repreende, através da repreensão. Ela chega: você está no caminho errado, saia daí, isso não é o melhor para você, você está cego, ainda que você seja salvo, ainda que você já tenha sido ensinado, o pecado está no teu coração e quer fazer você se desviar, e quer te afastar do caminho do Senhor. Então ela te repreende, e a repreensão, pessoal, a repreensão não é agradável, a repreensão ela é amorosa, mas ela é dura ao mesmo tempo. Nós precisamos ouvir muitas vezes palavras duras de repreensão, e as Escrituras têm essa palavra, para nos repreender do nosso mau caminho, nos corrigir. Então tem gente que acha que, quando nós estamos errados, nós temos que chegar lá e a pessoa fala assim: meu querido, você precisa tomar um jeito na sua vida. Irmãos, a Bíblia, ela nos repreende, ela nos confronta. Quando os discípulos iam se desviando, Jesus disse: homens de pouca fé, nécios, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Receber repreensão não é prazeroso, mas necessário. Quem é pai, quando vê o filho indo para o caminho errado, quando vê uma criança, minha filha um dia foi atravessando a rua, ela estava do meu lado, e quando eu vim, em questão de segundos, ela estava no meio da rua. Querida Natália, por favor, deixe esta rua, minha filha, porque é muito perigoso. Carros passam em alta velocidade aqui, a 80, 90, 100 por hora. Então é muito perigoso. Se bater em você, pode quebrar a perninha, o bracinho, a sua cabecinha. Alguns dias no hospital serão necessários, talvez costurar. Por favor, minha filha, queira sair do meio da rua? O que eu fiz, irmãos? Eu fui para o meio da rua, peguei nela abruptamente e arranquei de lá. Em outras palavras, eu a repreendi, porque ela estava em perigo. As Escrituras, elas nos repreendem, e então elas nos corrigem. Correção, traz de volta para o caminho, corrige a nossa rota. Ela é autoridade na nossa vida, e através do ensino, da educação na justiça, ela nos mantém, solidifica a nossa vida no caminho do Senhor, para que desviemos cada vez menos. É muito interessante, as palavras são sinônimas, ensino e educação na justiça, mas são diferentes em certo sentido. A primeira palavra, ensino, ela se aplica a alguém, é um ensino de uma forma geral, é a palavra que deu origem à nossa palavra didática. Ela é um ensino mais generalizado, porque é aquele que, eu poderia dizer, é aquele que evangeliza. Mas a palavra educação na justiça, ela é um ensino mais intimista. Ela era a palavra usada para se aplicar àquele escravo que tinha a responsabilidade de cuidar do filho do seu senhor. Era aquele que conduzia o filho quando ele era pequeno. É uma palavra de um ensino mais intimista, mais forte, mais profundo, mais sólido, para manter você no caminho. Por isso nós precisamos das Escrituras. A Escritura suficiente, eterna, a autoridade final em nossas vidas, nunca silencia, nunca. Não há nada, escuta isso aqui, se você levar isso aqui, eu já me darei por satisfeito. Não há nada sobre o que a Bíblia não tenha algo a dizer. A Bíblia fala sobre todos os assuntos do homem. Ela é a palavra de Deus para tratar com o homem. João disse que quando Jesus veio, ele era a luz dos homens, e ele ilumina todo o homem, não apenas partes dele, mas na sua totalidade. Ela é suficiente, ela é eterna, ela é a autoridade final em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas. Portanto, no meu namoro, no meu relacionamento com o sexo oposto, ela tem muito a dizer. Então a questão não é se ela fala, a questão é de audição. O problema é de escutar. Não é que ela não fala, ela fala, mas nós temos o problema de audição. Eu me lembro quando eu estava interessado na
na minha esposa, eu quis dar uma de espiritual. Eu tenho um irmão mais velho, um dos meus irmãos, ele é pastor também. E eu estava na época conversando com ele sobre ela. Eu tenho visto Patrícia lá na igreja e tal. Ele falou, e aí? Aí eu falei, então, mas é que, o espiritual, é que Deus não mostrou ela ainda para mim. Aí ele falou, você é cego? Então a gente, sabe, não, Deus tem que vir aqui e falar comigo pessoalmente. Ele tem que tratar comigo aqui agora, nesse instante. É isso que eu quero. Ele está falando, mas você está escutando? Você tem percebido, tem ouvido a voz do Senhor? Não é? Então, a Bíblia precisa estar em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, tem que ter Bíblia em tudo. Tudo. Lá na igreja, outro dia eu estava falando com as professoras lá do departamento infantil. Sabe aquela brincadeira que a gente faz com as crianças? Morto, vivo. Morto, vivo. Todo mundo conhece? Todo mundo conhece? Brincadeira de criança, né? Eu falei, como aqui nós somos cristãos, nós somos o povo da Bíblia, nós precisamos aplicar a Bíblia nessa brincadeira. Vamos lá, criança. Crente, incrédulo. Crente, incrédulo. Crente, crente, incrédulo. Mas a Bíblia diz que o crente é vivo, o incrédulo é morto nos seus delitos e pecados. Tem que pôr Bíblia. A Bíblia é autoridade, tem que estar em todas as áreas da nossa vida. Temos que ver a palavra do Senhor. Então até que ponto ela é autoridade na sua vida? Ela fala, a questão é de audição, o problema é de audição. Nosso entendimento sobre o pecado. O pecado, ele é visto por muitos como uma questão de comportamento. Comportamento apenas. Muitos veem o pecado analisando os comportamentos. Por isso que algumas atitudes são consideradas pecado e outras não, porque nós analisamos, temos a tendência a analisar a coisa sobre na questão do comportamento, na área do comportamento. Gostamos de fazer perguntas sobre ser pecado ou não. Adolescentes adoram essas perguntas. É pecado isso? É pecado aquilo? Isso é pecado? Nós queríamos ter esses parâmetros para analisar o que é pecado e o que não é. Nós gostamos disso, isso facilita a nossa vida. Então nós temos a tendência em olhar o pecado do ponto de vista comportamental. Quando Jesus encontrou aquela mulher no poço de Samaria, você se lembra da história? Jesus pediu água para ela, ela disse, como tu pedes a beber água a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus disse, mulher, se souberas quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Mas o Senhor não tem com que tirar a água, como podes me dar a água? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, do seu interior será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então me dê dessa água. Parece que ela estava entendendo tudo, né? Então me dê dessa água, para que eu não venha mais aqui buscar essa água. Ela não estava entendendo nada. Aí o Senhor Jesus olhou para ela e disse, mulher, vai e chama o teu marido. Meu marido? Mas eu não tenho marido. Disseste bem, porque 5 já tiveste, e este que agora tem não é teu. Jesus tocou no ponto na vida dela, mexeu com ela, invadiu o coração dela. E aí ela disse, vejo que tu és profeta. A propósito, deixa eu fazer uma pergunta. Nossos pais dizem que é neste monte que se deve adorar. Vós judeus dizeis que é em Jerusalém. Onde que se deve adorar? É pecado? Em outras palavras, ela estava desviando o assunto do coração dela, perguntando se aquilo, se era aqui ou era lá. Nós gostamos de fazer essas perguntas, e muitas das nossas perguntas na verdade é para ofuscar os desejos que nós temos no fundo. Nós queremos desviar o assunto. Tem um jovem lá, um rapaz da minha igreja, diz que tem evangelizado uma pessoa do trabalho dele, e ele falou, mas ele combate a Bíblia, pastor, a gente cita, ele quer dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu falei, sabe o que é? No fundo ele quer se convencer que ele não precisa parar de pecar. Por isso que ele questiona a Bíblia, porque ele sabe que a Bíblia o confronta. Então ele quer se convencer que não precisa parar de pecar. A Bíblia não é a autoridade, porque tratar com o pecado nos incomoda. Então às vezes nós fazemos perguntas, mas na verdade nós estamos querendo esconder o que de fato nós desejamos. E aquela mulher fez uma pergunta teológica, doutrinária para Jesus, quando Jesus falou da vida dela. Quando você faz uma pergunta se é pecado ou não, você de fato está interessado em saber que é pecado? Se é pecado ou não? Nós precisamos saber disso, saber destas coisas, né? Gostamos de fazer perguntas
sobre o pecado. É pecado isso? É pecado aquilo? O que Tiago diz sobre pecado, né? O que a Bíblia vai nos dizer sobre o pecado? Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago está falando aqui do pecado. Agora ele está falando da questão comportamental, ou está falando de algo mais profundo? O pecado surge na cobiça, forte desejo carnal ou do coração. Ele é um desejo atraente e sedutor. Ele não é ruim do ponto de vista carnal. Para com isso que isso é ruim, mas não é ruim. A palavra aqui, não é? A Bíblia vai dizer que atrair no grego significa literalmente arrastado. Seduz de tal forma que eu fico entregue a ele, eu não tenho forças contra ele. Esse é o pecado, ele surge no coração e é muito atraente. Ele seduz, no grego significa que ele é literalmente ser engodado por alguém. O pecado ele engoda, em outras palavras ele engana, ele seduz manhosamente, ele convence de que aquilo é bom. Por isso que as pessoas, mas isso é bom para mim, eu quero isso para mim, eu não vejo que mal há nisso. As pessoas dizem, mas isso é o efeito do pecado muitas vezes. Ele engana, ele te convence de que aquilo é bom. O pecado, irmãos, ele sai do coração e vai para a ação, dá a luz ao pecado, Tiago diz, e o pecado consumado gera a morte. Então o pecado não é uma questão de comportamento, pecado é uma questão de essência, pecado é uma questão daquilo que se processa no meu coração. Então o pecado, ele é muito mais frequente do que nós imaginamos. Davi escreveu, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não é uma questão comportamental apenas, não é? O apóstolo Paulo foi citado ontem à noite, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Não é? O entendimento de que o pecado é uma questão apenas comportamental tem permitido muitas atitudes erradas. Lembra que eu falei ontem do partidão? Esse camarada é um partidão, só falta ser crente, porque as pessoas olham a questão do comportamento apenas. Se uma pessoa tem um caráter moral irretocável, a gente diz que ela é quase um crente. Porque nós olhamos a questão do comportamento dela. Ela se comporta tão bem, mas o pecado não é só uma questão de comportamento, ele é mais profundo do que isso. E às vezes nós perdemos de aprender porque começamos a olhar no comportamento. Provérbios vai dizer que uma pessoa invejosa, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O comportamento dele diz uma coisa, mas no coração é outra coisa. É diferente, o pecado se processa a partir do coração. Hebreus vai dizer que a nossa maior luta é contra o pecado, porque ele se processa no nosso coração. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido do Senhor Jesus Cristo, estáis descorrido da disciplina que o Senhor opera em vós. Então o pecado, ele não deve ser analisado a partir do comportamento, mas ele deve ser analisado a partir do coração. É assim que se deve ser analisado. O comportamento é apenas um resultado daquilo que se processa no coração. Portanto, um comportamento, ele pode parecer legítimo. Você olha o comportamento e fala, o que tem de errado nisso? O que tem eu namorar essa moça? Eu já tenho 18 anos, ela também. Nós somos maiores de idade, somos crentes, estamos na igreja. Qual é o problema de eu namorar essa moça? Nós não vamos cair sexualmente, nós vamos nos controlar. Olha, analisando o comportamento, nós vamos namorar direitinho, vai ser namoro direitinho. Irmãos, eu não sei quem definiu que namoro direitinho é só ausência de sexo. Não sei quem é que fez essa definição.
Nós aprendemos que um namoro cristão é só não ter relação sexual. Ele já é um namoro cristão. Quem que definiu assim? A Bíblia, eu espero que você creia nisso, que é a autoridade final na nossa vida, a nossa prática, não definiu assim. Ela não diz que um relacionamento é santo só porque ele não tem sexo. Um casal pode estar namorando, os dois serem crentes, até com a aprovação dos pais, mas aquilo pode não ser santo. Porque nós não analisamos a questão do comportamento, nós analisamos a questão do coração, né? É ali que nós temos que analisar. Portanto, o pecado é como se processam as coisas no coração. Nós temos que olhar as nossas motivações. O que é que motiva a fazer o que eu estou para fazer? Por que que eu quero fazer isso? Toda ação, ela tem uma motivação por trás. Tudo o que você faz tem uma motivação. Você veio aqui para essa conferência, você pagou para estar aqui, ou você no mínimo teve vontade de estar aqui, o desejo de estar aqui. Você teve uma motivação. O que é que te trouxe aqui? Pastor, eu estava ansioso para ouvir a palavra de Deus. Pastor, meu coração, olha, eu não vi a hora. Eu sei que houve uma contagem regressiva aí no Orkut. Só pessoa informada. Ó, estou assim com Deus, ó. Mas o porquê? O fato de você estar aqui teve uma motivação. Irmãos, não se assustem comigo não, mas eu vou contar um fato aqui, para ilustrar isso. Você sabe que uma vez eu falei para um jovem não ir evangelizar? Aí você, esse aí é calvinista hard, que falou para o jovem não ir evangelizar. Não, porque os eleitos do Senhor virão, nós precisamos ir, o Senhor vai salvar os seus eleitos. Não foi por isso, irmãos. É porque o Senhor me deu discernimento naquele momento, que a motivação do coração dele não era amor pelo perdido. Naquele instante ele estava com motivação egoísta. Eu falei, não, você não vai. Mas não estou entendendo, pastor, é contra o evangelismo? Não, o problema é o teu coração, a tua motivação. Então você não analisa o que vai ser feito, mas por que vai ser feito? Porque toda ação, ela produz um resultado. E nós começamos a olhar comportamento e resultado, e esquecemos de olhar a motivação. A motivação, ela tem uma ação, e uma ação tem um resultado. Agora veja como o mundo faz. O mundo olha o resultado, por isso que o mundo diz que os fins justificam os meios. Não importa o jeito. Isso tem sido usado até mesmo no evangelismo, na pregação, na igreja, no culto. Vamos fazer aqui uma festa aqui para trazer os pecadores para cá. Vamos fazê-los se sentir bem no nosso meio. Não é que a gente precisa fazê-los se sentir mal, não é isso. Mas há essa tentativa de querer tornar aquilo que é santo mais agradável ao homem pecador, baixar o padrão. Pastor Kevin me emprestou um livro sobre namoro, né? O título do livro é Disse Adeus ao Namoro, escrito por um jovem, Joshua Harris, o nome dele. E ele deu uma ilustração muito interessante. Ele disse, eu tenho uma cesta de basquete no meu quintal, que ela é altura regulável. Aí ele fala, dependendo da altura que eu colocar aquela cesta, parece que eu jogo muito bem. Eu coloco aquela cesta numa altura mais baixa, eu enterro, eu faço festa, e quem passa na rua fala, que grande jogador de basquete. Mas é porque eu baixei o padrão. Quando eu coloco ela na altura normal, ele disse, aí vão ver que eu não sei jogar nada. Eu não sei. Então nós precisamos saber, precisamos ter consciência disso. O que me motiva a que o pecador venha para a igreja? O que me motiva a servir o Senhor? Para que eu tenha uma ação que produza um resultado. Eu estou pensando só no resultado? Se eu pensar só no resultado, irmãos, eu vou agir como o mundo é que pensa no resultado. O mundo é que faz de tudo pelo resultado. O crente não, o servo de Deus não. Por quê? Porque Deus não vê o resultado, Deus vê antes a motivação. É por que você quer? Por que você quer namorar aquela moça? Por que você quer namorar aquele rapaz? Por quê? É porque eu estou apaixonado. Aí, tá vendo? Já começa com foco em si mesmo.
já está olhando para os seus desejos pessoais, para o seu egoísmo. É só desta que eu me agrado. Olha, Sansão, é só desta que eu me agrado. Já está com o foco voltado para si mesmo. Então Deus, Ele olha a motivação. Então um namoro, ele não é cristão só porque ele está certinho. Ele vai ser cristão quando a motivação é correta. E aí a gente sabe o que é quando a motivação é correta. A motivação é correta quando o rapaz tem dinheiro para casar. Há 2 anos atrás eu falei aqui que a minha filha tem 4 anos. Quando chegar a vez dela, se o camarada não vier balançando o olerite para mim, ele nem entra em casa. Não é quanto tem no olerite, eu não estou interessado em dinheiro. Eu quero saber se ele tem condição de tirar minha filha de casa e sustentá-la. Aí eu vou saber que as intenções dele têm motivações corretas, que ele está pensando em algo mais sério do que mero entretenimento, porque namoro virou entretenimento, diversão. Aonde está escrito? Qual o apoio que nós temos para isso? Então não vai nem entrar. Alguns dizem que eu sou muito exagerado, né? Que eu quero o olerite e vim balançando a bandeira do Corinthians. Não, isso eu ainda estou pensando. De fato eu não quero correr que os meus netos torçam para Palmeiras, São Paulo. Ai, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas eu quero saber se ele é um homem digno, trabalhador, tem condições de sustentar minha filha. Por que Eliezer, quando foi lá pedir a mão de Rebeca para se casar com Isaac, ele levou aqueles presentes, aquelas joias de ouro? Pastor, isso é uma questão cultural, isso era da época, era o dote. Era o dote, sim, é uma questão cultural, mas tinha uma motivação por trás. Aquilo era a forma dele dizer: eu posso levá-la, porque Isaac tem condições de sustentá-la, ele tem condições de cuidar dela, então eu posso levá-la. É uma questão de motivação e nós precisamos ver isso. A primeira vez que o pastor Silas também acabou de ler o texto, quando o apóstolo Paulo descreveu o homem, a primeira palavra que ele usou foi a palavra egoísta, que significa amor próprio, amor pessoal. Jesus disse que o nosso amor a Deus e ao próximo deve ser como a nós mesmos. Eu já vi gente dizendo assim: está vendo? Eu tenho que me amar, porque Jesus disse que eu tenho que amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar, eu tenho que aprender a me amar. O mundo fala isso para você o tempo todo. Você tem que aprender a gostar de si mesmo, você tem que aprender a zelar por si mesmo. Jesus não disse isso. Jesus disse: como você faz com você, faça com teu próximo, faça com Deus. Não seja egoísta, tire um pouco do muito amor que você dá para você mesmo e dê para o outro. Pense no outro, pare de pensar em si mesmo. Jesus não disse que era para eu me amar, porque isso eu já faço naturalmente, eu sei